tirar a fé e comecei a pregar. Nós abramos as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 3. A palavra veio ao meu coração. Nosso pastor acabou de falar sobre os momentos difíceis que estamos vivendo em termos de evangelho no Brasil. Vamos ler o Apocalipse, capítulo 3. Vamos ver a carta que Jesus mandou escrever para a igreja de Filadélfia, versículo 7 a 13. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as suas obras. Eis que Deus que fico usa uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste meu nome. Eis que eu falei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu falei que venham e adorem prostrados a meus pés, e saiam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardo que guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que desde menor, guarda o que tens, para que ninguém tome tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do santo do meu Deus, e também no novo ano. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Os irmãos sabem que cada uma dessas 7 igrejas a que Jesus mandou na carta, foi escrita por João, encaminhada a cada um dos responsáveis por uma daquelas igrejas. Aquelas igrejas eram igrejas na região da Ásia Menor, que era uma região que tinha sido ali evangelizada por Paulo, e que depois foi cuidada por João. A Bíblia não nos relata, mas a tradição diz que João foi para Éfeso, e ali passou os seus últimos dias, inclusive quando foi preso para fazer Patmos, depois solto, uma segunda grande perseguição da igreja. E cada uma dessas 7 igrejas, elas têm uma dupla significação. Em primeiro lugar, representa 7 tipos de comunidades, 7 tipos de igrejas que, ao longo da história da igreja, sempre existirão. E, do outro lado, também essas igrejas representam 6 períodos da história da igreja. Quando Pedro pregou ali no templo, depois de ter curado o coxo, disse que Jesus ficaria no céu até que fosse determinado o tempo para ele restaurar todas as coisas. Jesus ainda voltará nesta terra para estabelecer o seu milênio, mas antes de estabelecer o seu milênio, a Bíblia diz, e aqui Jesus escreve, que ele diz que haverá uma hora e da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Haverá um tempo de juízo. E este último pedido da igreja, antes desse juízo, é o pedido de tudo. Talvez podemos falar sobre Filadélfia, que é a igreja fiel, a igreja que vai ser guardada da tentação de graça do mundo, a igreja que será poupada da grande tribulação. E tem a outra igreja, a igreja de Laodiceia, que é a igreja que não será poupada, ao contrário, a Bíblia diz, Jesus diz que voltará essa igreja. Ela será separada da outra, porque elas estão misturadas hoje. Visualmente, com os olhos carnais, nós não conseguimos distinguir
a igreja fiel, a igreja paralela. Com a convivência com os membros, sim. Porque Jesus disse pelos seus frutos os conhecereis. Mas pela aparência, não. E a igreja de Filadélfia é a igreja fiel. E nós precisamos pertencer a essa igreja. Se nós estamos indo para o céu, se nós temos o nosso livro, o nosso nome escrito no livro da vida, se nós temos certeza que vamos ser arrebatados, nós precisamos estar de acordo com as características que Jesus colocou aqui nessa carta. Foi Jesus que escreveu essa igreja. Assim como a igreja de Listra, essa igreja de Filadélfia, essa carta, é uma carta que não tem nenhum senão. Os irmãos veem as 7 cartas, os irmãos vão ver que em 5 delas, Jesus diz assim: tenho porém contra ti. Mas para a igreja que vai ser arrebatada, Jesus não tem nenhum senão. Ele só fala coisas boas. É uma igreja fiel. E como é que ele se identifica com essa igreja? Como é que Jesus se identifica com essa igreja? Ele é a cabeça da igreja. A Bíblia diz: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem chave de Jesus. Eu acho interessante. Só vai subir para o céu, só será arrebatado aquele crente que sabe que Jesus é santo. Essa é a primeira característica que Jesus se identifica com a igreja de Filadélfia. Isso diz o que é